Oi, gente! Live de correção dos exercícios. Aquele monte de exercício que eu passei na live, então já imagino aí que vocês tiveram um certo trabalho, mas a gente vai conversando sobre cada um deles agora nos próximos minutos, tá? Coloquei aí um gifzinho da RuPaul, porque eu adoro a série do RuPaul. E como a gente não tem como conversar, pelo menos vocês ficam sabendo isso de mim. Antes de eu começar com todos os exercícios, eu quero fazer um pequeno pedido de desculpa, porque eu passei uma referência errada dos exercícios do caderno de atividades, tá? Eu sei, uma pessoa de uma competência incrível, né? Por acaso gosto muito também do Choque de Cultura. Uma pessoa de uma competência incrível, mas eu achei melhor a gente ir conversando e daí eu organizo com vocês as ideias conforme a gente chegar nesses exercícios que eu coloquei a referência errada. Mas nos dois ali iniciais, né? Que o exercício 3, ele já está em outra página. E o exercício 2 também é discursivo, tá? Então, talvez vocês tenham tido um pouco de confusão aí. Eu peço desculpas, mas realmente é uma coisa que pode acontecer e eu estou aqui para tentar remediar da melhor forma, tá? Então, espero realmente que vocês não tenham ficado muito irritados com isso e bora para frente, tá? Então, primeiro, livro regular, página 43, exercício 4. Uma questão da Unimontes de Minas Gerais. Então, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, manteve a projeção de crescimento do Brasil em 2013, mas reduziu a de 2014. Se o crescimento de 2,5% se confirmar em 2014, essa será a menor alta entre os emergentes. Apesar de a projeção ter sido cortada, a Índia deve crescer 5,1% em 2014 e 3,8% em 2013. As projeções para o PIB da China também foram reduzidas e o documento diz que o país asiático terá, nos próximos anos, um ritmo menos intenso de crescimento do que vinha registrando. Em 2013, a previsão de crescimento da economia baixou de 7,8% para 7,6%. No ano que vem, foi reduzida de 7,7% para 7,3%. No caso da Rússia, o PIB deve crescer 3% em 2014 e 1,5% em 2013. O documento ainda calcula uma alta de 2,9% da economia da África do Sul em 2014 e 2% em 2013. Os países emergentes, ressalta o FMI, estão registrando crescimento menor e devem contribuir menos para o avanço do PIB mundial neste ano e nos próximos. As taxas de expansão desses mercados estão em torno de 3 pontos percentuais abaixo do que eram em 2010, com Brasil, Índia e China respondendo por 2/3 do declínio. No caso do Brasil e Índia, o relatório destaca que parte da desaceleração se deve a uma infraestrutura insuficiente, que limita uma maior expansão da atividade, além de questões regulatórias. Então, um texto da Agência do Estado de 2013, um texto que fala sobre dados divulgados pelo FMI. Vamos dar uma olhada nas alternativas e qualquer coisa a gente volta para o texto, tá? Então, de acordo com o texto, podemos afirmar que, letra A, os países emergentes apresentarão as menores taxas de crescimento econômico entre os países industrializados. Letra B, o grupo dos BRICS terá uma expansão econômica, mesmo que em menor nível que o previsto, mas ajudará o crescimento da economia mundial. Letra C. A China será o país com o menor crescimento da Ásia,
uma vez que o Japão e a Índia estão entre os maiores PIBs do mundo. E letra D, a infraestrutura é a principal responsável pela crise econômica vivenciada pelos países do bloco do BRICS. Lembrando o que é o BRICS, né? Não há lá José Serra, vocês são muito novos, talvez vocês não saibam por que eu estou falando desse meme. Porque é a reunião dos BRICS. O que são os BRICS? É um conjunto dos países maiores. Brasil, Argentina, Brasil, Índia, China, África do Sul e Rússia. B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e S de South Africa, porque está em inglês. Se eu encontrar, eu coloco aí. Mas os BRICS é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tá? E se eu achar o meme, vocês vão entender por que eu fui parando a fala. Mas assim, esse texto tá falando realmente sobre os países do BRICS. Então, acho que a gente tem que olhar o texto novamente procurando coisas que estão nessas alternativas. Então, os países emergentes apresentarão as menores taxas de crescimento econômico entre os países industrializados. Não toca nesse assunto a fala, né? Não está mostrando eles em referência a outros, tá? O grupo dos BRICS terá uma expansão econômica, mesmo que em menor nível que o previsto, mas ajudará o crescimento da economia mundial? É essa a alternativa correta, porque eles vão falando ali, estava previsto 7,8, mas vai para 7,6. Estava previsto 7,6, mas vai para 7,3. Ali, na segunda parte do texto que eu cortei para vocês, né? Tá colocando assim, as taxas de expansão desses mercados então estão em torno de 3 pontos percentuais abaixo do que eram em 2010, mas o Brasil, a Índia e a China respondem por 2/3 desse declínio. Se você vai pegando essas estimativas e o jogo de palavras que estão ali, a única resposta correta possível é a letra B. Então, espero que vocês tenham acertado essa questão. A próxima do livro regular é uma questão da Unicamp de São Paulo. Para quem está estudando aí, gente, para áreas mais das humanas, assim, as provas discursivas da Unicamp são muito legais, tá, gente? Elas trazem exercícios bem pertinentes. Então, se você, de repente, de vez em quando faz maratona de exercício, alguma coisa assim, eu recomendo você olhar em provas passadas da Unicamp, tá? Então, vamos lá. Otávio Yanni, em seu livro A Sociedade Global, assim se refere a certos tipos de organizações internacionais. Essas organizações e agências internacionais dedicadas a sanear, orientar e dinamizar as economias nacional e a economia internacional nascem da crescente convicção de que os sistemas econômicos nacionais e internacionais não são autorreguláveis, ok? Não são. A opinião do Otávio Yanni é que elas não são, beleza? Letra A. Dê 2 exemplos dessas organizações, FMI e Banco Mundial, beleza? 2 exemplos. Explique como elas interferem nas políticas econômicas e sociais do Brasil. Então, a resposta está ali. O principal aspecto é o mesmo aplicado nas questões envolvendo os outros países e se refere às condicionalidades impostas pela instituição, política adotada também pelo Banco Mundial. Para obter a ajuda financeira, os países devem cumprir um rígido programa de ajustes de contas internas, orientado prioritariamente para o saneamento das dívidas externas. Isso se relaciona a problemas como o desemprego, a menor efetividade das políticas sociais, entre outros, que atingem principalmente a parcela mais vulnerável da população local.
Uma coisa que essas instituições colocam também, gente, está comentando ali sobre algumas questões internas, alguns ajustes, é com relação aos índices de alfabetização e de pessoas na escola. Por isso que em muitos contextos, e a gente tem observado isso ainda na sociedade, você vê pessoas, alunos, né, que não atingiram aquilo que se esperava naquele ano, mas porque não pode perder os apoios e os incentivos vindo desses órgãos externos, passam-se as pessoas. Isso também são pressões das secretarias de educação para justificar alguns dos empréstimos. Não quero dizer que toda aprovação é feita em cima desse tipo de encomenda, digamos assim, tá? Não é isso que eu tô falando, mas isso acabou influenciando muito nos sistemas de ensino público mundo afora, tá? Público e privado, na verdade. Beleza? Vamos para a questão 8, que é objetiva. Só textão, né? Tem muito textão, eu admito, esses exercícios. Então, Sesusk, imagino que seja de Santa Catarina, sim. É um texto da seção de educação do UOL sobre crise financeira e depressão. Então, depressão financeira, né, gente? Desde meados de setembro, a crise econômica deflagrada pela situação do mercado imobiliário se transformou no principal assunto dos noticiários de todos os veículos de comunicação. O pânico que se espalhou no mercado financeiro e, em especial, nas bolsas de valores rapidamente contaminou a imprensa e alguns analistas econômicos que, na tentativa de explicar com um exemplo o que está acontecendo no mundo hoje, recorreram ao crash da Bolsa de Valores de Nova York em 24 de outubro de 1929 e a Grande Depressão subsequente. Diante de uma situação surpreendente e inusitada, diante das incertezas por elas colocadas, é compreensível que se recorra a um fato semelhante já conhecido como forma de tentar estabelecer parâmetros e atribuir uma dimensão mais precisa àquilo que está ocorrendo, tá? Então, ali está falando sobre a crise econômica deflagrada pelo setor imobiliário que teve origem na Itália, nos Estados Unidos, na Rússia, na Chechênia ou no Canadá? Nos Estados Unidos. Uma das coisas que eu gostaria que vocês vissem naquele vídeo que eu fiquei recomendando de maneira insistente e muito chata do David Harvey é justamente quando ele faz uma relação com a crise do setor imobiliário nos Estados Unidos, que como é uma sociedade que tem nas palavras do David Harvey, né, um fetiche sobre ter a casa própria, que é uma coisa que na Europa isso quase não ocorre, ou ocorre muito menos, né, eles fazem com que as pessoas ficam presas em hipotecas por muito, muito, muito tempo, e a partir do momento que elas têm um problema financeiro, isso vai se desdobrando no mercado, tá? Então, uma das coisas que o David Harvey aborda lá naquele vídeo que eu fiquei enchendo o saco de vocês, para vocês verem, é isso, tá? Beleza? Do livro regular é isso. Nós vamos agora para o caderno de atividades, página 3, exercício 2, que começa na página 3 e termina na página 4, né? Outro textão. O trecho a seguir ilustra a questão do aumento da velocidade de trocas de informações em bolsas de valores. Então, começa lá. É um texto do Al Gore, se chama O Futuro, né? Um trecho desse texto. O Futuro, 6 desafios para mudar o mundo. Há alguns anos, um conhecido que atua no Vale do Silício comentou sobre uma oportunidade de investimento num projeto extraordinário. A construção de uma conexão via cabos de fibra óptica entre o Centro de Investimentos de Chicago e a central da Bolsa de Valores de Nova York não sei falar esse nome não, tá, gente? Que fica em Nova Jersey.
Uma vez concluído, o projeto prometia reduzir em 3 milésimos de segundo o tempo de transmissão de informações ao longo de uma distância de 1.300 quilômetros, 16,3 quilômetros para 13,3 milésimos de segundo. 13,3, né? Os corretores na outra extremidade dos cabos ganhariam uma vantagem tão significativa com esses 3 milésimos de segundo que o acesso ao novo meio de transmissão vem sendo vendidos a preços elevadíssimos. Cobrindo o mesmo trajeto, está em construção um sistema de micro-ondas que acena com velocidades de dados ainda mais altas, apesar de mais vulnerável a condições meteorológicas ruins. Então, quando eu coloquei lá na revisão, escrevendo lá para vocês que o nosso foco são as infovias, né? Infovias e vias, a gente está falando justamente dessa sensação de que o mundo diminuiu, que está lá na página 8 do livro de vocês, mas porque a evolução do meio técnico, científico e informacional, vindo, né, do Miltinho, meu crush, ela possibilita esse tipo de coisa e traz uma vantagem econômica para aquele que domina essa técnica de uma maneira muito, muito, muito forte frente às outras. Por que é possível afirmar que o fragmento do texto pode ser explicado por meio das infovias e do ciberespaço? Pelas infovias, porque são redes virtuais de vias eletrônicas por onde fluem e se conectam diversas formas de informações digitais, texto, som e imagem. Que é isso que a gente está fazendo com vocês nesse momento de pandemia, né? É pelas infovias que conversamos. É o caso da transmissão de informações em rede, cuja velocidade é essencial para agilizar as transações comerciais entre a central da Bolsa de Valores de Nova York e o seu intercâmbio com o Centro Financeiro de Chicago. Pelo ciberespaço, porque tais transações e negociações se estabelecem em um espaço virtual, ou seja, que não é físico ou material, por onde circulam as informações conectadas à rede de computadores, entre outros dispositivos. O ciberespaço aí seria esse local da troca dos fluxos, né? Que a gente fala, que eu fiquei grifando lá na live, toda vez que aparecia fluxo, toda vez que aparecia rede, quase todas as vezes, né? Eu fiquei grifando porque são termos muito importantes para a gente. Beleza? Aí, a próxima questão, que é a 3, que é essa que eu tinha passado para vocês errado a referência, peço desculpas novamente. Nós temos ali o enunciado. Basicamente, há duas formas de as pessoas se conectarem pela internet. Por meio de dispositivos fixos, cabos em residências, escritórios e outros espaços, e por móveis, como celulares e tablets. Observe os mapas a seguir que ilustram essas conectividades no início da segunda década desse século. Então, do lado esquerdo, ali em tons mais roxos, nós temos o acesso à internet por redes fixas. E do lado direito, pelos dispositivos móveis, tá? Então, a gente vê que quanto mais escuro, mais acesso à internet, seja por qualquer um dos modos ali, você tem. E daí, talvez vocês me perguntem ali, meu Deus, professora, tem 125%, como que isso é possível? É no máximo 100%, não é? Mais ou menos. A estatística, ela é a arte de torturar os números até que eles confessem, né? Diria um professor, como disse um professor na faculdade uma vez. Mas isso se explica porque a gente existem pessoas com mais de um dispositivo. Então, o número de dispositivos supera o número de habitantes, que é bem louco também, né? Eu, por exemplo, aqui em casa tenho 4 dispositivos que conectam, né? Então, alguns de vocês aí talvez estejam na mesma situação. Então, é a análise espacial desses mapas aí, tá? Aqui a gente vai vendo essa
essa concentração em alguns espaços que eu já falei várias vezes para vocês que podem ser chamados do nosso norte econômico, principalmente, tá? Questão, letra A, já está lá na página 5 daí. Que benefícios as pessoas e empresas podem obter por meio do fluxo de informações estabelecidos no ciberespaço? O acesso à pesquisa de preços e a realização de compras em sites com cartão de crédito, por teleconferências ou chats, as pessoas se comunicam em tempo real, rompendo as barreiras das distâncias físicas, e empresas administram a rede formada por suas unidades nos mais diversos locais por meios virtuais, portanto, no ciberespaço, entre outros, tá? Então, esses são alguns dos benefícios. Acesso à pesquisa de preços, conversa em tempo real e administração da rede formada por unidades do campo industrial, empresarial, tá? Letra B. Pela leitura dos mapas, como está a questão de acesso à internet em escala global? Então, o que ele quer é que você comente a espacialização desses dois mapas aqui, tá? E um exemplo de resposta que nós temos é essa daqui. Estados Unidos, Canadá, Japão, Europa Ocidental, China e Austrália são os países que mais estão conectados. Isso demonstra que, em geral, as nações mais desenvolvidas socioeconomicamente são as mais conectadas. O centro-sul da Ásia e alguns países africanos, embora muitos não disponibilizem dados para tal levantamento, são os que estão menos conectados. Consequentemente, gente, todos os outros que não foram aí citados ou as outras regiões estão num campo intermediário de acesso, tá? Beleza? Exercício 6 da página 8, o traçado da hidrovia no Rio Madeira. Então, a gente está falando da região norte do nosso país. As flechas em cinza estão falando da exportação da soja. As que estão em preto estão falando da importação de adubos. E daí nós temos ali tem a BR-364, você tem o Rio Madeira, você tem a hidrovia do Rio Madeira, o Rio Amazonas e o Porto de Itacoatiara. Não quero falar esse nome errado. O comando ali está o seguinte: a figura acima apresenta uma tendência à expansão dos sistemas de transporte. Então, qual tipo de transporte está em evidência? Um transporte intermodal, rodoviário, ferroviário, hidroviário ou infoviário. Como a gente está vendo hidrovias e rodovias ali, né, bem como portos, nós estamos falando de um sistema de transporte intermodal, que foi aquilo que eu justifiquei e sugeri para vocês, né, no caso de aparecer uma redação, né, num exame externo, que aborde a questão de transporte, você pode usar como exemplo essa rodovia, esse modelo intermodal do norte, tentando sugerir ações parecidas em outras regiões do Brasil, se esse for o caso. Né? É uma proposta de intervenção. Tá bom? Uma questão da PUC do Rio de Janeiro. Caderno de atividades, página 8, exercício 6. É o que nós estávamos e agora o exercício 7. Da Unicsal, que vai falar sobre globalização, tá? Então, com base no texto abaixo, nos conhecimentos sobre a temática globalização, é correto afirmar que, vamos ler o texto, a globalização não apaga nem as desigualdades, nem as condições que constituem uma parte importante do tecido da vida social, nacional e mundial. Ao contrário, desenvolve umas e outras, recriando-se em outros níveis, com novos ingredientes. As mesmas condições que alimentam a interdependência e a integração, as desigualdades e as contradições em âmbito tribal, regional, nacional, continental e global. Então, o que é correto? Acabei de ver que eu deixei a resposta aí para vocês já. Foi um erro meu, mas continua. Letra B. A globalização constitui-se um fenômeno de abertura das economias rumo à integração mundial,
e é, ao mesmo tempo, seletiva, pois não envolve todas as regiões, atividades e segmentos sociais. Eu falo isso desde lá do começo do livro 10, né? A globalização, ela é um processo que fala dessa integração mundial, mas ela não integra igualmente todos os lugares, tá? Fiz tudo igual esse daqui, vai ficar assim mesmo. No 9, PUC São Paulo. 4 grandes desafios na regionalização do Mercosul. Primeiro, limitar a erosão a que está sendo submetido o Estado mediante a recuperação da capacidade de regulação. 2, recuperar o papel da acumulação capitalista nacional, privada e estatal em relação à acumulação mundializada. Corporações transnacionais para o desenvolvimento nacional. 3. Fortalecer o papel do setor privado nacional com o propósito de que este se converta no ator modernizador, dinâmico e transformador. Número 4. Reverter as condições estruturais de subdesenvolvimento e enfrentar as tendências objetivas negativas da globalização. Então, esse é um texto sobre o Mercosul. Tendo como referência o texto e a relação do processo de integração regional com o processo de globalização, pode ser dito que, letra C, a globalização enfraquece os estados nacionais e submete os capitais nacionais a regimes competitivos difíceis, o que pode ser combatido com mercados regionais regulamentados. Beleza, galera? Espero que todos vocês tenham acertado essa questão também. Está acabando, está acabando, está acabando. Número 11. Tô trocando número com letra, né? Tá na alfabetização a pessoa. É profissional de competência incrível. Olha, de novo. Página 10, exercício 11. FGV, Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Um turista inglês tem 2 possibilidades de viagem, Punta Cana ou Lençóis Maranhenses. Analise essas possibilidades apresentadas no mapa. Então, o cara tá lá em Londres, para ele ir para Punta Cana, demora 11 horas. Para ele ir para os Lençóis Maranhenses, demora-se 1 dia, tá? Então, um voo de 14 horas até o Rio de Janeiro, um outro voo até São Luís e seguindo terrestre para os Lençóis Maranhenses. Provavelmente haveria algumas outras rotas, mas não mudaria muito o número, né? Por exemplo, eles poderiam tentar algum voo até o Ceará ou até o Rio Grande do Norte direto, para depois fazer essa baldeação, digamos assim. Mas mesmo assim seria muito maior, tá? O tempo. Os dados representados no mapa tornam evidente que no Brasil há, letra A, deficiência na infraestrutura de transporte, letra B, fraca potencialidade turística, letra C, pequeno número de destinos turísticos, letra D, pequena importância econômica no setor de turismo, letra E, falta de segurança para os turistas estrangeiros. A letra B, C e D, elas são totais falácias, assim, né? O Brasil tem uma grande potencialidade turística, o Brasil tem um grande número de destinos turísticos e o Brasil tem uma dependência significativa desse setor, né? Desse tipo de serviço. Então, aqui, a falta de segurança para os turistas estrangeiros, embora não seja uma mentira para nem os estrangeiros, nem os brasileiros mesmo, não é falado nada disso no enunciado. Por isso, sobra para nós a deficiência na infraestrutura de transporte. Beleza, galera? Último exercício! 1. O mapa a seguir apresenta algumas bolsas de valores operando às 13h30 na hora de Greenwich. Do que podemos relacionar esse mapa? Por que podemos relacionar esse mapa com a internacionalização dos mercados? Um dos aspectos mais representativos da globalização
Essa não é a melhor escala para vocês observarem, porque eu tive que diminuir um pouco para caber aqui, mas se vocês estiverem olhando no caderno de atividades de vocês, vocês vão perceber que ali é 1h30, né, em Greenwich, mas que daí você tem uns outros horários ao redor do mundo. Então, tá falando a 1h30 de Greenwich. E que horário é em todos esses outros lugares que não são Greenwich. Beleza? Então, o mapa ilustra o aumento nos fluxos de circulação de capitais pelo mundo. Isso foi possível por causa das facilidades trazidas pelas novas tecnologias de comunicação online, as quais permitem que as operações financeiras ocorram em tempo real em qualquer lugar do mundo. Quando as mais importantes bolsas de valores do Extremo Oriente, Tóquio, Hong Kong, China, apresentadas no mapa, estão encerrando suas ações, as operações já estão em curso na Europa, como na França, na Alemanha e no Reino Unido. E o dia de negócios está apenas começando nos Estados Unidos, no México e no Brasil. Essa dinamicidade permite aos operadores do sistema financeiro atuar 24 horas nos mercados mundiais. E é isso, gente. É uma questão que envolve globalização e fuso horário, né? Tem que lembrar dessa matéria lá da primeira série. Beleza, gente? Uma vez mais, me desculpa pela aquela confusão na hora de passar os exercícios, mas eu creio que vocês já no terceirão têm uma resiliência um pouco mais tranquila nesse momento. E é isso. Tchauzinho!